Um dos grandes momentos da carreira de Martin Scorsese. Os Bons Companheiros. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. Finalmente, porque era pra gente ter feito no ano passado, né, ocasião dos 30 anos dessa produção aqui, que realmente se destaca bastante aí na carreira do Martin Scorsese, principalmente ali no momento em que parecia que, sabe, o auge do cara já tinha passado, né? Pô, teve grandes coisas que ele fez. Nos anos 70 nem se fala, mas nos anos 80 você tem Depois de Horas, que é um grande filme. Você tem A Última Tentação de Cristo também. E aí o cara aparece de volta, né, na sua zona de conforto, né, que é esse universo da máfia, né? Da máfia ali, não a alta roda, né? Mas o cara que tá ali na calçada e etc. Entrega um puta filme aí baseado no livro do Nicholas Pileggi, que ele mesmo escreveu o roteiro, né? O livro Wise Guy, que vai partir de uma história real do Henry Hill, que era, obviamente, um Wise Guy, né? Pra quem não sabe, né? Tem muito canal grande aí que confunde as bolas na hora de falar desse lance de máfia, mas Wise Guy é o termo para associado da máfia de uma forma geral, né? Seja ele do alto escalão ou seja um cara mais assim, meio capanga, né? Agora, os caras que fazem juramento mesmo, o cara que é mafioso de verdade, é o Made Man, né? O Homem Feito, né? Que, inclusive, isso é abordado no filme, né? Com o personagem do Tommy DeVito, né? Que é o Joe Pesci, que consegue se tornar... Claro que faz tudo faz parte de uma tramóia, mas ele consegue a oportunidade de se tornar um made man. Agora, por que Os Bons Companheiros é tão legal, né? Bom, primeiro que ele tem uma dinâmica assim maravilhosa entre seu trio principal, né? Ele também me parece uma certa distorção, né? Um lado B, mas muito distorcido da escalada do sonho americano, né? Que é algo que o Scorsese conhece muito bem, né? Afinal de contas, ele viveu numa vizinhança em que as formas de ascensão social seriam somente se tornar padre ou se tornar mafioso, né? E aqui ele consegue ir fundo nesse negócio através da história de alguém, né? Que é um wise guy que nunca poderia ser made man porque não era italiano de pai e mãe, né? Boa introdução, eu acho que é isso aí, né? O Scorsese, ele tá ali, né, trabalhando no que ele conhece mais, porque ele conviveu com isso também, né? Ele morou em Little Italy, né? Onde tem, né, todas as histórias de gangster também. E assim, o filme é espetacular, né? Revi também agora, nesses dias, pra gente fazer essa gravação. Por muitos é considerado, inclusive, né, o principal filme de gangster da história do cinema, né? E isso que a gente falando aqui da existência do Poderoso Chefão, que para muitos também é o melhor filme de todos os tempos. Então, assim, só para a gente ter uma ideia do nível que é Os Bons Companheiros, talvez, se não for o ápice, né, do Scorsese, porque o Scorsese é um puta diretor, né? O cara fez tanto filme bom, né? É realmente um filme, assim, espetacular. A gente está falando de 90, mesmo ano que foi lançado, né, o Poderoso Chefão 3. Então, dois, assim, filmes, né, de alto nível, né, em relação a esse tema, né, de máfia. E assim, eu particularmente, a gente até falou bem pouquinho antes, né, dessa gravação, particularmente, eu nem me importo muito em comparar, né, Os Bons Companheiros com o Poderoso Chefão, né, 1 ou 2, enfim. Porque a diferença entre eles, por mais que seja o mesmo tema, né, o tema de máfia, há boas diferenças em relação aos filmes, né. Primeiro, Poderoso Chefão, ele é ok, né? É um filme que sei lá, de alguma forma romantizou, né? O tema máfia, né? O tema dos gangsters, né? Que eles, sei lá, de alguma matavam, né? Por honra. E Os Bons Companheiros, e além de romantizar, né? Ele tem uma cadência, né? É um filme mais lento. Bons Companheiros é um filme bem mais frenético, né? Então, é um filme que você tá lá, né? Primeiro que a própria máfia em si, ela é bem mais violenta, né, em ações, né, do dia a dia, é muito mais gráfico, né, gráfica a violência que a gente vê nos Bons Companheiros, né, eles são mais violentos, né, eles matam por pouquíssima coisa, e eu gosto mesmo, talvez, de fazer essa separação por causa muito disso, né, pela dinâmica e o ritmo dos dois tipos de filmes serem bastante diferentes.
né? E entre outras, né? Qualidades que existem dentro dos Bons Companheiros, como você falou, né? Baseado lá no Wise Guy lá do Nicholas Pileggi também, né? Mas assim, enfim, é um filmaço, cara. Tem muita coisa pra gente poder falar. Podemos falar também spoiler, porque o filme já tem mais de 30 anos que a gente já tá falando. Enfim, é um clássico do cinema, né? Eu acredito que quem tá vendo o programa aqui já assistiu Os Bons Companheiros, né? Porque se não viu, tá no HBO Max, corre lá e veja, mas tudo que a gente fala aqui, afinal de contas, a gente tá falando de um caso, né, que foi transposto pra tela com, assim, tirando a troca de nomes, né? O Henry Hill, não. No caso, o personagem do Ray Liotta, ele tá lá com o nome verdadeiro. Todos os outros, eles estão com nomes trocados, mas muito próximos, né? Tommy DeVito, que era Tommy DeSimone, Jimmy Conway, que é o De Niro, era Jimmy Burke na vida real, e por aí vai. Mas, no geral, a gente tem mais ou menos muito próximo, né, de como realmente aconteceu, né? Porque você tem aí a história de um cara, né, que ascende ali dentro dos seus limites, né, já que tinha o sangue não puro para ser um mafioso de verdade, mas vai até ali, aonde era possível um cara naquela condição chegar, mas despiroca no meio do caminho, né, cara? A escalada do personagem do Henry Hill, né? E aliás, assim, o elenco irretocável, né? O Ray Liotta, que eu nem gosto tanto, ele é um cara assim que parece que nasceu para esse papel, né? Até pelo fato de que o filme ele tem esse lance aí da estabilidade dos personagens, e aí até chegar em um momento em que o consumo de droga é pesado, né? E você vê o filme se transformar, não é só o personagem principal, você vê a própria cadência narrativa, a montagem, acompanhar esse tipo de coisa, de um jeito que fica muito orgânico, não parece que o filme para começar outra coisa, né? Você consegue enxergar uma escalada, né? Uma jornada nesses personagens. E é um Scorsese, assim, cara, de excelente safra, porque tem tudo, né, que notabilizou um cineasta, assim, que para um olhar destreinado, passa como um cineasta, assim, de estilão clássico, né? Muito clássico. Mas, na verdade, ele tem, assim, coisas que são muito... Não dá pra falar moderno, vanguardista, nem nada, mas eles têm muita coisa que são maneirismos estéticos que não caberia dizer que é um cara de cinema clássico, né? Como Spielberg, por exemplo, né? Então, você tem ali quebra de quarta parede, você tem o plano sequência, aquela cena que eles entram pelos fundos do restaurante, cara, é um negócio, eu tenho certeza que uma das cenas que você parou pra rever assim e voltar foi uma dessas, porque ela é a cena que todo mundo lembra, né? E além disso, como bom cinéfilo, o Scorsese ele não faz apenas um filme sobre máfia, conforme eu falei. Ele também vê um lado obscuro do sonho americano, desta obsessão por ascensão que leva alguém a falar desde criança, pô, eu quero ser um gangster, né? Como também é um filme que fala sobre o próprio cinema, e assim, não só aludindo aos próprios filmes de gangster, que são tão emblemáticos para a mitologia norte-americana quanto é o western, né? Porque ele vai pegar, cara, eu consigo pensar até algumas coisas ali de Mário Bava nesse filme, né? E mais ainda, essa relação aí do western com o lance do gangster também é magnificamente exemplificado nos takes finais do filme, né? Porque você tem uma citação ao Porter no Grande Roubo do Trem ali, que se você não é cinéfilo, você não pesca, né? Você não sabe por que aquele take tá ali naquele momento no final do filme, né? Isso, não, legal você até falar do Bava, a gente até gosta de falar, e o Scorsese, ele é declarado também, né? Já declarou apreço pela filmagem do Bava, enfim, né? E a gente já vem sempre falando, né, sobre isso, né? De diretores que fazem, com tão pouco, inventam, né, coisas grandiosas, né? Como foi o caso do Bava também. E assim, né, e artifícios, né, interessantes que o Scorsese usa, né? Então você falou da quebra da quarta parede, que vai acontecer, e é engraçado, parece até que de alguma forma fica meio desconexa, assim, ao restante do filme, mas não, cara, mesmo assim, podia até ser meio arriscado demais fazer aquilo, ele faz, pô, encaixa bem, acaba encaixando no filme, né? Você tem a narração em off. Normalmente a maioria dos diretores não usam bem, né, a narração, né? O Scorsese usa
É bem didático, né, nesse sentido, mas assim, não atrapalha em nada, né, uma narração super tranquila, e ele divide a narração, né, porque você tem a narração tanto do Henry Hill, como também da esposa dele, né, então... Sim. E foi algo interessante quando ele abre, né, essa narração por ela, né, ficou interessante por ser um pouco diferente nesse sentido. Well, we weren't married to 9 to 5 guys, but the first time I realized how different was when Mickey had a hostess party. E em relação às cenas, né, que eu falei que até parei para olhar um pouco em mais detalhe, teve uma outra, na verdade, né? Esse plano de sequência já é mais famoso, né? E é fantástico mesmo. Você tem ali um tempo razoável, né, que a câmera fica, né, atrás, né, dos personagens, do casal, né? O plano vai seguindo as costas dele, né? E curioso que ele muda, né, para começar a filmar o garçom que vai colocar a mesa, né? Aí você coloca, né, os dois personagens para trás da mesa, né? De alguma forma para mostrar ali que a mesa vai ficar no local, né, de frente para o palco, para mostrar que ele é realmente uma pessoa influente, né? Por mais que tenha 20 e poucos anos, né? Mas já é uma pessoa influente. Mas o Scorsese usa muito, né, do close, né, em vários objetos, né, em determinados momentos, na chave, na fechadura, na arma, que são bem pontuais e muito bem feito. E um deles está numa cena que aí sim eu acabei revendo, né, vendo e revendo no mesmo momento, porque ela é muito boa, que é aquele enquadramento que ele faz na arma quando o Henry entrega para a esposa dele, né, depois de dar umas coronhadas lá num cara que supostamente assediou, né, a Karen, né? E é curioso que a coronhada em si, ela parece ser muito mais agressiva, muito mais pessoal, né, pro personagem fazer isso, porque esse é um cara que importunou a esposa dele, do que dar um tiro, né? Então, sim, a coronhada é muito mais pessoal. E assim, é uma cena gráfica, pesada, quando ele retorna, né, para trazer de volta, né, e assim, tá nervoso, depois deu várias coronhadas no cara, ele vai entregar a arma para a esposa e você tem um pequeno slow motion ali nela, quando ela recebe a arma. E aí ela recebe, aí você tem o close na arma, você tem a arma ensanguentada, e aí entra a narração dela, né, falando que qualquer outra esposa, enfim, iria terminar com o marido se viesse uma cena pesada, mas não, ela fala isso e fala que de uma forma até excitou ela, né? Então, assim, em curto período, uma cena, que ele usa vários artifícios, né? Um domínio, assim, da filmagem muito legal. E, cara, eu fiquei impressionado. E, assim, eu não lembrava muito dessa cena, e eu parei para rever. Então, tem vários pontos bem interessantes, né? Não só essa, como até aquela cena que ela aponta, né, a arma pro Henry, né, no momento lá na cama. E aí você tem aquela parte desfocada, você foca na arma, né? Você vê até o close ali, né? E aí você tem vai alternando, né, a imagem para ela e para ele, que também é fantástico, que não é qualquer um que faria, né? Não, e sem falar que é uma filmagem até, na falta de um termo melhor, até meio crua, porque não tem nenhum tipo de destaque. Por exemplo, numa coronhada, no esguicho de sangue, sabe? Que vai pegar em algum lugar, sabe? Um plano de detalhe no ferimento do cara. Não, cara, é como se você estivesse passando na rua e parasse para olhar, né? Isso é uma característica muito scorsesiana, né? Em todos os filmes, a violência do Scorsese, ela é como se ela estivesse do teu lado. Ela não é uma violência estilizada, né? E nem por isso o filme deixa de te chocar e deixa de te impressionar. Por exemplo, a sequência, né, que tá deslocada cronologicamente do filme, que é a que abre Os Bons Companheiros. Cara, é um negócio assim que, cara, você não vê quem tá tomando facada dentro do porta-malas, sabe? Mas nem por isso, cara, trabalho de som também, ele é muito eficiente nisso. Você fala, caralho, mano, que porra é essa, né? E toda a história, e quando você, cara, desenrola isso, é um negócio tão simples, né? Parece que tem tipo uma puta de uma... Quando você vê a primeira vez, claro, parece que tem tipo uma puta de uma conspiração por trás daquele corpo e não sei o que lá. Não, na verdade é um cara que ficou nervoso e matou um cara importante, né? E aí ele se fode lá na frente, mas isso também
não tem a ver, não reflete na derrocada do protagonista, né? E aliás, Tommy DeVito, né, Joe Pesci, ele é assim, ele brilha mais do que o Robert De Niro nesse filme. Vamos falar a verdade, o Robert De Niro tá fazendo um papel assim bem contido assim. E o bacana também é que toda esse lado traiçoeiro, né, de você lidar com ladrões, assassinos e o caramba, tá tudo lá, né, cara? Porque em determinado momento você fala, mano, dane-se, né, quem é amigo, quem não é. E a gente sabe que no final acaba acontecendo isso mesmo, né? São poucos os filmes que entram diretamente nesses tópicos, né? Aliás, eu acho que assim, os Bons Companheiros, ele serve até de influência, acho que para Sopranos, né? Que depois ia estourar na TV menos de 10 anos depois. Não é à toa que até o próprio Ray Liotta, acho que chegou a ser cotado para ser o Tony Soprano, e a Lorraine Bracco tem um papel recorrente, né? Ela é a psiquiatra do Tony Soprano, né? Então fora outros carinhas que você pensa aí que são figurinhas carimbadas em filme de máfia, né? Estão em Sopranos e estão ali fazendo figuração também no filme do Scorsese. Exatamente, não, com certeza esse filme aí, ele foi influência depois, né, para outros filmes, para os Sopranos, provavelmente. E você falou da primeira cena, né, que depois vai retornar no meio do filme, né, que é a facada, que também traz outro lado do Scorsese, que é legal, que ele faz esse contraponto, dois tipos de contraponto, né, um deles é esse, né, de você trazer um lado irônico, né, e engraçado para esses momentos mais sombrios, que é esse da facada nesse cara, né, porque é muito legal você ver o papo deles, né, eles estão com um cara morto dentro do carro, eles vão tomar um café da manhã junto com a mãe, né? Que a mãe é a mãe real do Scorsese, né? E aí, pô, rola aquele papo, né? Super engraçado, bem irônico assim, enquanto eles estão esperando para sair, depois tomar o café, né? Para ir esconder o corpo que tá ali preso no porta-mala. Pô, são diálogos bem engraçados, né, assim, momentos bem sombrios. E o uso da trilha também, né, que o Scorsese sempre faz super bem, né, a filmografia dele tem muito rock, né, e aí tem muita canção da época também, né, cara, deve custar uma fortuna, né, licenciar tudo isso. Tem Rolling Stones lá, e aí tem a cena, né, do De Niro, né, que aí também é outra coisa muito legal, né, do Scorsese, né, que você não tem um diálogo, você tá ali focando, né, no olhar do De Niro, ele fica lá por 15 segundos, focando no olhar dele, a câmera vai se aproximando dele, né, e aí no fundo você tá vendo o Cream, né, o Sunshine of Your Love, e sabendo, né, que só pelo olhar do De Niro você sabe o que ele vai fazer depois, que vai lá, né, matar lá o cara da propaganda lá, da peruca lá. Sim. Pô, também é outro contraponto legal, né, que é um momento complicado, assim, mais sombrio do filme, que você tem esse uso, né, da trilha, e às vezes até cenas, né, mais pesadas, que ele usa uma trilha mais contida, né, mais assim, para contrapor, né, com uma cena pesada, uma música mais de boa, assim. Então, cara, é um filme inteiro, assim, é um filmaço, né, uma obra-prima mesmo do cinema. Tem que ter um pouquinho de estômago forte, tem, né, porque tem cenas mais pesadas, mas, cara, para quem gosta de cinema, esse filme aí é obrigatório, né, cara? Sim, a gente sempre costuma falar que para entender determinados cineastas, né, como o cara surge, como o cara evolui e etc., a gente tem que ver quem veio antes, né, quem estava ali colado, né, que evidentemente exerceu algum tipo de influência sobre aquele cara. Eu vou te falar, cara, que Cães de Aluguel e Pulp Fiction não seriam o que foram se não fosse dos Bons Companheiros do Scorsese, cara. Não por isso, eu lembro que quando Cães de Aluguel saiu, tinha revistas que falaram assim, até guardei algumas da época, falando que, assim, nossa, o novo Martin Scorsese, se referindo ao Tarantino. Claro que isso é um grande exagero, mas Cães de Aluguel tem muito, né, de tudo isso que a gente tá falando aqui, como pra Pulp Fiction, né, que, assim, Cães de Aluguel indicou um caminho pro Tarantino. Sim. Mas Cães de Aluguel não seria o que se o Tarantino não tivesse pirado em Os Bons Companheiros, né? Porque todo o DNA tarantinesco está ali, né? Inclusive nas relações, né, que a gente já falou aí, o take final, sabe? O uso de música, sabe? Tudo
Assim, é impossível falar de um sem falar do outro, né? No fim das contas. Não, perfeito, é isso aí. Até pelo exemplo que eu dei do diálogo, né? Que é o diálogo irônico deles conversando lá, tomando café. É o que você vê depois no Pulp Fiction, né, cara? Esse tipo de conversa, assim, às vezes meio nonsense, para esconder alguma coisa meio pesada por trás, né? Então, enfim. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Os Bons Companheiros, esse puta filmaço do Scorsese que você, se não viu, tem que ver, se já viu, tem que rever, como nós fizemos aqui para gravar esse programa, tá? Fala aí o que você acha do filme aí nos comentários, por favor, sabe? Se não é inscrito no canal, faz favor, dá um like no vídeo, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo, tá? Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa qualidade técnica e além do Formiga na Tela, a gente também tem podcast uma vez a cada 15 dias, tem o link aí na descrição, tá? E é isso, a gente volta na próxima semana. Valeu!